Olá! Hoje nós vamos dar início ao estudo dos capítulos 46 a 48 do livro de Gênesis. Dos versículos 1 a 4 do capítulo 46, Jacó ouviu Deus lhe falando em visões, quando o Senhor dá 4 informações a Jacó: que ele não tenha medo de descer ao Egito. O Senhor reafirmou o compromisso de fazer da sua descendência uma grande nação, prometeu trazer seus descendentes de volta a Canaã e prometeu que as mãos de José fechariam os olhos de Jacó. É provável que Deus tenha dado esta visão em razão de assegurar a Jacó de que era providência divina e ir ao Egito, já que o Senhor tinha assegurado a Jacó antes que era Canaã, terra da promessa. Dos versículos 5 a 7 do capítulo 46, encorajado pelas palavras de Deus, Israel deixou Berseba em uma das carroças que Faraó havia enviado para a viagem de mais de 320 quilômetros. Toda a descendência de Jacó foi para o Egito por cumprimento do plano divino, e ali havia dois propósitos. Estabelecendo-se em Gozém, os filhos de Israel estariam isolados das influências paganizadoras, tanto de Canaã como do Egito. E o outro propósito era o de ter acesso à mais avançada civilização da época, que era o Egito, já que o Egito possuía leis e estatutos, regime governamental e já tinha a escrita, sem a qual Moisés não teria escrito os 5 primeiros livros da Bíblia. Dos versículos 26 a 27 do capítulo 46, a diferença entre a quantidade de pessoas do versículo 26, que consta 66 pessoas, e o versículo 27, que consta 70 pessoas, é que não estão contados o próprio Jacó, José e seus dois filhos Manassés e Efraim. Dos capítulos 28 a 30 do capítulo 46, dos versículos 28 a 30 do capítulo 46, enquanto o grupo seguia para Gozém, Jacó enviou Judá à sua frente para fazer preparativos para o tão esperado encontro entre Jacó e José. Deixando seus deveres na corte real, José viajou de carruagem a Gozém para encontrar seu pai. Ao se encontrarem, Jacó ficou feliz e disse poder morrer em paz, apesar de ainda viver mais 17 anos após seu encontro com José. Dos versículos 31 a 34 do capítulo 46, José agora voltou a atenção para seus irmãos e o restante da casa de seu pai. Antecipando tensões causadas por diferenças culturais entre os egípcios e os hebreus, José informou a seus parentes de um plano que lhes garantiria o direito de habitar a terra de Gozém. Primeiro, ele informaria o faraó que a casa de seu pai tinha chegado e que os membros de sua casa eram pastores, uma ocupação considerada abominação entre os egípcios, pois o pastoreio era reservado para castas inferiores. Em seguida, José acertaria para que Faraó se encontrasse com sua família. E se Faraó perguntasse sobre a ocupação deles, deveriam dizer que eram homens de rebanho. Recebendo esta confirmação, Faraó emitiria uma concessão de terra para o clã de Jacó, permitindo-lhes residir em Gozém, uma região de pasto. Agora, vamos falar sobre o capítulo 47. Dos versículos 1 a 6 do capítulo 47, cumprindo sua palavra, José se apresentou a Faraó com 5 de seus irmãos, possivelmente para mostrar ao faraó que o clã não representava uma ameaça numérica para a terra. Também é possível que o número 5 tivesse algum significado esotérico para os egípcios. Como esperado, Faraó interrogou os irmãos de José a respeito de sua ocupação, provavelmente desejando se certificar que os imigrantes fariam uma contribuição para a sociedade egípcia e que não representavam uma ameaça. Dos versículos 7 a 10 do capítulo 47, no breve cerimonial da apresentação de Jacó ao faraó, o faraó faz uma pergunta a ele a respeito de sua idade. Jacó responde que tem 130 anos e diz que seus dias foram poucos e maus, o que pode ter sido mais uma espécie de etiqueta em falar com o homem mais poderoso do mundo em que viviam, além do fato do faraó ser considerado uma espécie de Deus que vive eternamente. É provável que Jacó tivesse sido apresentado ao faraó Apepe III. Dos versículos 11 a 12 do capítulo 47, a terra de Ramessés
é um nome alternativo para a terra de Gozém. E esse nome só foi começado a ser usado no período histórico do livro de Êxodo, e não no período de José. Dos versículos 13 a 17 do capítulo 47, exatamente como o Senhor revelara a José, a fome era muito dolorida, que nem o Egito e Canaã podiam produzir mantimento. Todavia, por causa do sábio planejamento de José, as pessoas podiam comprar os grãos que ele havia armazenado. Contudo, como a fome progredia, os habitantes da região gastaram todo o seu dinheiro. Por essa razão, José autorizou um sistema de permuta para trocar rebanhos por comida. Dos versículos 18 a 22 do capítulo 47, como ocorria em culturas por toda a Ásia e África naquela época, os egípcios pediram que seu governo os comprasse como escravos, uma vez que todos os seus recursos tinham acabado. A escravidão era uma prática universal na região, e mesmo israelitas empobrecidos receberam permissão para se venderem como escravos durante o período do Antigo Testamento. Tal escravidão era sempre temporária e podia ser encerrada quando a dívida estivesse paga. José aceitou a oferta do povo, mas membros do sacerdócio egípcio estavam isentos do contrato da terra, porque a terra lhes fora dada por Faraó. Existem escritos que sugerem que José tomou o passo adicional de transferir o povo egípcio para as cidades durante a fome, como forma de tornar mais eficiente o programa de distribuição de comida. Dos versículos 23 a 26 do capítulo 47, embora os cidadãos estivessem desistido de suas terras, José permitiu que eles continuassem trabalhando em seus antigos campos, ou seja, se tornaram arrendatários de Faraó, passando a cultivar a terra e pagando-lhe 1/5 da produção como imposto. Fontes de informação egípcia atestam que o sistema feudal foi, de fato, instituído no Egito entre 1700 a 1500 a.C. Longe de ficarem ressentidos pela medida imposta, os egípcios se mostraram reconhecidos, admitindo que José havia lhes salvado a vida. No capítulo 20, do versículo 27 do capítulo 47, enquanto os egípcios estavam perdendo seus bens, sua terra e a liberdade por causa da fome, os israelitas prosperavam. Dos versículos 28 a 31 do capítulo 47, ao se aproximar a morte de Jacó, ele chamou seu filho José e o fez prestar um solene juramento com sua mão posta debaixo da coxa, um ato que expressava grande confiança e acompanhava apenas os pedidos mais importantes. Jacó pediu a José que não o enterrasse no Egito, pelo contrário, que ele fosse enterrado na terra prometida com seus pais, na caverna de Macpela. O lugar da sepultura era importante, porque simbolizava a continuidade do povo que se originou em Abraão. Agora falemos sobre o capítulo 48. Dos versículos 1 a 7 do capítulo 48, José, acompanhado por seus filhos Manassés e Efraim, visitou Jacó novamente. Reunindo suas forças em seu último dia de vida, Jacó sentou-se sobre sua cama e contou a José como Deus lhe concedera uma segunda revelação em Betel, mais de 50 anos antes. Jacó decide adotar Manassés e Efraim como seus herdeiros primários, e eles receberiam as bênçãos do primogênito e do segundo filho, no lugar de Rúben e Simeão, que no passado tinham desonrado Jacó. Quaisquer outros filhos de José seriam chamados segundo o nome de seus irmãos mais velhos, e a sua herança seria dividida com os filhos de Efraim e Manassés. Dos versículos 9 a 12 do capítulo 48, Jacó usou suas últimas forças para abençoar os seus filhos, começando com os recém-adotados Manassés e Efraim. Antes de os abençoar, Jacó os beijou e abraçou. Dos versículos 13 a 16 do capítulo 48, José apresentou Efraim e Manassés nas mãos de Jacó, na expectativa de que Jacó conferisse a bênção maior ao filho mais velho, Manassés, com a mão direita. Porém, Jacó cruzou os braços e colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim.
O pedido de Jacó em favor de Efraim e Manassés incluía que eles fossem chamados pelos nomes de Jacó, Abraão e Isaque, ou seja, que eles haveriam de se identificar com o povo do pacto e não com a cultura e a religião egípcias. Dos versículos 17 a 20 do capítulo 48, José ficou frustrado, achando que seu pai havia cometido um engano, por causa da idade. Por isso, moveu a mão direita de Jacó da cabeça de Efraim. Porém, Jacó insistiu que o mais novo seria maior que o mais velho. A colocação do nome de Efraim antes do de Manassés prenunciou sua superioridade posterior, pois a tribo de Efraim exerceu liderança na história israelita. Muitas vezes, alguns profetas se referiam à tribo do norte, às tribos do norte, apenas como Efraim. Dos versículos 21 a 22 do capítulo 48, Jacó prometeu a José que Deus estaria com ele e o levaria de volta à terra de seus antepassados, ou seja, Canaã. Encerramos então hoje o estudo dos capítulos 46 a 48 do livro de Gênesis.